tarde ou boa noite para todos vocês que estão nos assistindo. Eu me chamo Carlos e juntamente com os meus colegas viemos aqui hoje apresentar para vocês uma videoaula sobre sólidos geométricos e poliedros. Dividimos esse assunto em alguns tópicos para melhorar o compreendimento e o entendimento de vocês. Muito bem, eu vou começar falando um pouco sobre a escala. Podemos definir a escala como uma relação matemática entre o tamanho de um objeto real e o tamanho da sua representação em um mapa, desenho ou modelo correspondente na realidade. As distâncias expressas nos mapas, plantas e maquetes são consideradas representativas, isto é, indicam uma proporção usada na transformação para a distância real. Temos como, por exemplo, em uma escala de 1 para 100.000, 1 centímetro medido no mapa representando uma distância de 100.000 centímetros, 1 quilômetro na superfície terrestre. E para fazermos a conversão da escala, usamos o método da regra de 3, que consiste em calcular um valor desconhecido x com base em 3 valores já conhecidos. Por exemplo, em um mapa de 1 para 50.000, onde 1 centímetro equivale a 50.000 centímetros, quero saber qual é a distância em quilômetros de uma linha de 12 centímetros, o que representa uma estrada. O cálculo feito será o seguinte: o mapa tem a escala de 1 para 50.000, isto é, cada centímetro equivale a 50.000 centímetros. Com base na tabela anterior, sei que 50.000 centímetros equivalem a 5.000 decímetros, também a 500 metros ou a 0,5 km. Isso significa que posso estruturar a regra de 3 da seguinte maneira: 1 centímetro no mapa equivale a 0,5 km em uma superfície, e 12 centímetros no mapa equivalem a x quilômetros em uma superfície. Aí agora montamos a regra de 3. 1 vezes x é 1x, e 12 vezes 0,5, que vai dar igual a 6. Então o valor de x vai ser igual a 3 km em superfície. Lembrando que o cálculo da regra de 3 é em cruz. Assim podemos isolar a incógnita em um dos membros da equação para sabermos o seu valor através do cálculo das 3 variedades. Agora eu vou falar um pouco sobre a estatística. A estatística é uma área da matemática que lida com coleta, análise, interpretação e apresentação de dados. Ela busca extrair informações significativas de conjuntos de dados, ajudando a tomar decisões informadas e entender fenômenos complexos. Isso é a explicação sobre o que é. Agora eu vou falar sobre os objetivos dela: descrever dados, resumir características sobre entender. Suas propriedades: inferir, tirar conclusão sobre a população com base em amostras. Prever, utilizar modelos estatísticos para prever resumos futuros. E vou falar também sobre as ferramentas da estatística, que é os gráficos, que é a visualização de dados, a tabela, que é resumo de dados, teste de hipótese, que é a verificação de teorias, intervalo de confiança, que é a estimativa de parâmetro, modelos lineares também, que são relacionados a variáveis, e sobre as aplicações da estatística, ciências sociais, a análise de dados sociais, a saúde, que também é usada de estudos de doenças e tratamentos, a economia, que é usada a análise de mercado, engenharia, que é a otimização de processos, esporte, que é a análise de desempenho, e também a estatística é fundamental em diversas áreas, ajudando a entender, tomar decisões, informações com base em dados. Agora a gente vai aprender um pouco sobre a função de primeiro grau, ou função linear. A função de primeiro grau é uma relação matemática que é representada pela fórmula geral, que é f barra x igual a x mais b, que onde a vai ser o coeficiente angular, que indica a inclinação da reta e a variação de y em relação a x, e b vai ser o coeficiente linear, onde a reta corta o eixo y, ou seja, o valor de f
quando x for igual a zero. Essa função forma um gráfico em linha reta no plano cartesiano. Se a é maior que zero, a reta é crescente, sobe da esquerda para a direita. E se a for menor que zero, a reta já vai ser decrescente, vai descer da esquerda para a direita. Ah, Camille, e se a for igual a zero? A função vai ser constante, uma linha na horizontal, que é usada para modelar situações em que há uma relação direta e proporcional entre duas variáveis. Por exemplo, calcular o preço de algo com base na quantidade comprada ou prever valores com base em uma taxa fixa. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre razão e proporção, que são conceitos matemáticos que lidam com a relação entre dois ou mais valores. A razão é a comparação entre dois números, representando a quantidade de vezes que um valor contém o outro. A razão é expressa como uma fração ou uma divisão entre dois números. Por exemplo, se em uma sala há 10 meninos e 5 meninas, a razão entre meninos e meninas é 10/5 ou 2/1, simplificando a fração, né? A proporção é uma igualdade entre duas razões, ou seja, diz-se que duas razões são proporcionais quando elas têm o mesmo valor. Por exemplo, se temos 2 meninos para cada 3 meninas em uma sala e outra sala tem 4 meninos para cada 6 meninas, as razões são 2/3 e 4/6. São proporcionais, pois 2/3 igual a 4/6 em termos de fórmula. Se, então, a razão é proporcional à razão. Agora vamos falar um pouco sobre a projeção. Na matemática, a propagação se refere à disseminação ou transmissão de valores, estado ou informações em algum sistema, estrutura ou espaço. Aqui estão alguns conceitos importantes sobre a propagação na matemática. Agora vou falar aqui sobre tipos de propagação. Propagação de ondas, estudo de ondas que propagam em meios contínuos como cordas vibrantes ou superfícies de água. Propagação de erros. A análise como erros se propagam em cálculos numéricos ou estatísticos. Propagação de informações. Estudo que como informações se propagam em redes, grafos ou sistemas complexos. E também vou falar dos conceitos nela na matemática. A equação de propagação, equações diferentes parciais que descrevem a propagação de ondas e informações. Funções de propagações, funções que descrevem a probabilidade de propagação de informações ou estados em um sistema. Teoria de grafos, estudo de como informações se propagam em grafos e redes. A geometria é um ramo da matemática que estuda as propriedades, as medidas, as relações das figuras no espaço. Ela lida com formas, tamanhos, distâncias, ângulos, áreas e volumes. A geometria pode ser dividida em várias áreas, como a geometria euclidiana, baseada nos postulados de Euclides. Trata das propriedades das figuras no plano, como linhas, triângulos, círculos, e no espaço tridimensional, como cubos, esferas e pirâmides. A geometria analítica usa coordenadas e álgebra para estudar figuras geométricas, como as linhas e as curvas, representadas por equações. Uma função entre álgebra e geometria. A geometria diferencial estuda propriedades das curvas e superfícies através do cálculo diferencial.
A geometria de não euclidiana explora sistemas geográficos que não seguem os postulados de Euclides, como a geometria hiperbólica e a geometria esférica. A geometria está presente em muitos aspectos da nossa vida, desde a arquitetura até a física, ajudando a entender o espaço e as relações espaciais. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre média, moda e mediana. Média, moda e mediana são medidas de tendência central utilizadas em estatísticas. Começando agora por a média. A média, ou ME, é calculada somando todos os valores de um conjunto de dados e dividindo esse valor pelo número de elementos desse conjunto. Como a média é uma medida sensível aos valores de amostra, é mais adequado para situações em que os dados são distribuídos mais ou menos uniformemente, ou seja, valores muito divergentes. Um exemplo que eu posso citar é este. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23 e 21 anos. Qual a média de idade dessa equipe? Na resolução vocês vão fazer o quê? Coloca a média igual a 28, 27, 19, 23 e 21, que são a faixa etária de idade desses jogadores. E vai ser dividido por 5. Aí vocês me perguntam: mas por que está sendo dividido por 5? Está sendo dividido por 5 por quê? Dividindo esse valor pelo número de elementos desse conjunto, a frase que eu falei anteriormente. E como nesse conjunto apresenta 5 elementos, ele é dividido por 5, resultando na média sendo igual a 23,6. Agora que vocês já compreenderam o que é média, eu vou explicar a moda. A moda ou mó representa o valor mais frequente em meio aos dados. Sendo assim, para defini-la, basta observar a frequência com que os valores aparecem. Um exemplo é: em uma sapataria durante um dia foram vendidos os seguintes números de sapato: número 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual o valor da moda desta amostra? Como eu havia falado anteriormente, para definir a moda, basta observar a frequência em que os valores aparecem. O número que aparece com maior frequência aqui é o 36. Portanto, no problema aqui foram vendidos 3 pares com o número 36. E com isso concluímos que o valor da moda vai ser igual a 36. Agora, para finalizar, vamos falar da nossa última medida, a medida mediana. Mediana é o número central de uma lista de dados organizados de forma crescente ou decrescente, sendo uma medida central em meio aos outros. Um exemplo: foi dada uma escala com números de 2, 5, 3, 6, 4, 9, 7 e 8. Qual a mediana entre eles? Na resolução foi o seguinte: vamos organizar esse número de forma crescente, ou seja, do menor para o maior. A ordem vai ficar assim: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quando a sequência de números é de números ímpares, a mediana vai ser a que se encontra no meio. Se a mediana é a que se encontra no meio, neste nosso caso, a mediana vai ser o número 5. Nós temos uma pequena observação a fazer. Pode ocorrer o fato da sequência numérica ser de fatores pares. Neste caso, soma os valores centrais e faz a divisão por 2. Os valores centrais desse nosso caso são o 5 e o 6. Então, eles são 5 mais 6, que dá 11, e divide por 2, que vai dar 5,5. Então, vemos que o valor da nossa mediana neste caso vai ser 5,5. O valor 5,5 só foi obtido nesse caso pelo fato da sequência numérica ser de fatores pares. Eu sei que vocês queriam continuar aqui com a gente, mas infelizmente acabamos de encerrar a nossa videoaula sobre sólidos geométricos e poliedros. Quero agradecer a vocês por ter ficado com a gente até agora aqui, assistindo, prestando atenção. Espero ter ajudado vocês.